Eu sou Deise Borges. Eu sou Maria Paquelê. Olá, eu sou Indira Dourado. Sou artista plástica de formação. Atualmente eu estudo bacharelado interdisciplinar de artes na UFBA. Trabalho como professora de artes e também como costureira. Já professora, pedagoga, a vida inteira de escola, mas hoje já sou aposentada e eu sou artesã com um pouquinho de costureira, com um pouquinho de pintora, com um pouquinho de tudo ligado à arte. Sou musicista, clarinetista de formação pela UFBA. Sou mestranda. Fiquei sabendo da oficina através do perfil do Coletivizando Cajazeiras, que teria uma oficina sobre figurino, um assunto que eu tenho muito interesse. E então eu fiz a inscrição e, para minha felicidade, eu fui contemplada. O conhecimento dessa oficina pelo Instagram do Coletivizando Cajazeiras. Quando eu vi a oportunidade do curso, no perfil do Instagram do Coletivo 4, eu super me interessei e achei uma grande oportunidade. Me inscrevi, mesmo meio insegura, porque eu não sou dessa área, não tenho contato, não tenho formação, mas tentei. E aí fiquei super feliz em ter sido contemplada, em estar na lista das alunas da turma de Maurício Martins, que conhecia só de nome. Olá, eu sou Maurício Martins, cenógrafo, figurinista, gestor do acervo de figurino Boca de Cena, e eu ministrei essa oficina de figurino agora online, a convite de Fernanda Paquelê, do Coletivo 4, dentro do projeto Coletivizando Cajazeiras. A princípio, quando eu recebi esse convite, foi um desafio muito grande para mim, porque até então eu sempre dei oficinas de figurino presencial. E essa foi a minha primeira experiência nesse novo processo online, de desenvolver uma oficina no qual a gente vai trabalhar com técnicas variadas e onde eu normalmente tenho esse acompanhamento muito de perto com todos os alunos. Então, para mim, quando eu recebi esse convite, de início eu fiquei pensando de que forma eu iria conduzir essa oficina, porque por ser um novo formato, eu não ter tido nunca essa experiência, e recebi e aceitei como um grande desafio, e encarei ela e comecei a fazer essa oficina. Fernanda me falou que teríamos essa oficina linkado ao projeto Boca de Brasa, de Cajazeiras, que seriam grupos ou pessoas ou atores ou atrizes, enfim, são pessoas que têm um projeto de um figurino para um espetáculo, para uma apresentação, e no qual eu faria a orientação técnica desse trabalho, ou seja, cada aluno teria o seu projeto e esse projeto seria orientado por mim durante toda essa oficina. Então, é um formato novo, que foi muito bem sucedido, foi uma experiência incrível para mim, e levamos 3 meses de aula, de encontros, todas as terças, das 2 da tarde às 5, e foi uma experiência que assim, eu sinto falta hoje, porque foram 3 meses que passaram como se fossem 3 dias, de tal forma como foi um entrosamento com cada aluno. No início da oficina a gente tinha uns 5 participantes e ficamos com 3 participantes que realmente, 3 alunos que realmente se dedicaram a desenvolver esse projeto e aceitaram todas as orientações que eu fui passando ao longo das aulas, para que a gente pudesse chegar no resultado que hoje a gente está aqui mostrando o resultado de cada projeto. Tivemos assim uma experiência assim, no processo todo, alguns desvios de resultados, ou seja, de construção. A gente partiu na primeira aula e na segunda de criar esse personagem, de criar essa fórmula de desenvolver, e no decorrer das aulas a gente foi sentindo que a gente poderia mudar o caminho, mas para chegar num resultado, e foi isso que foi feito.
cada uma das meninas que apresentaram seus projetos, eu cuidadosamente fui orientando, chegando a mudar diversas vezes por questões de até materiais que a gente não encontrava no mercado, e também por a gente estar num processo de pandemia. Tivemos um lockdown aí que nos impossibilitou de sair, de ir no comércio, de procurar materiais para executar o trabalho, mas que as meninas desenvolveram super bem com todos os materiais que elas tinham em casa. A Daisy, amante do cinema e das artes, eu sugeri a ela que ela escolhesse um personagem e que a gente transformasse esse personagem, seja ele do cinema ou de qualquer esfera, a gente transformasse ele para desenvolver um figurino para o teatro. E ela sabiamente escolheu uma pintura. Das minhas colegas, elas decidiram o que queriam fazer. No meu caso, eu queria muito fazer um figurino para um espetáculo teatral, porque eu não tinha ainda essa experiência. E então, o Maurício, ele me falou que personagem eu queria fazer. Então, eu fui buscar naquilo que eu estava querendo fazer mesmo. Eu queria ir para uma pintura pré-rafaelita, que eu me interesso muito por essa temática de pintura. Então, eu queria transformar uma pintura num personagem. E a partir dessa imagem, ela começou a transformar isso num figurino prateado, que ficou um resultado incrível. Dessa pintura, eu fiz toda uma pesquisa de cor, paleta de cor, de material, de textura, sobre a orientação, né, do Maurício, e apresentei para ele o que seria a base. E nessa conversa, tanto ele como a Indira, como a Maria, que são as minhas colegas foram minhas colegas de oficina, elas foram dando também a opinião. E aí eu fui construindo, né, essa peça. E aí eu nunca tinha feito também tingimento num tecido, foi a minha primeira vez tingido um tecido com café, né? Então eu construí a peça toda, primeiro, uma base muito simples de uma saia e de uma blusa, e tingi no café. Depois disso eu também tive que tingir as rendas também, todo o material que ia para chegar nas cores próximas, e depois eu fui montando a peça. E depois desse processo, né, a gente foi montando sobre um busto, como é que ficaria melhor, o que se aproximaria mais daquilo que eu estava querendo. Aí tivemos Maria, que tinha um processo de um espetáculo infantil, no qual ela ia desenvolver um figurino que era um corpo humano, ou seja, os atores seriam os órgãos desse corpo humano, e que eles todos eles iam ter uma interligação um com o outro, ao mesmo tempo uma ação no palco. Esse processo dependia muito do cenógrafo, para que o cenógrafo desenvolvesse o cenário e que, a partir do cenário desenvolvido, esse figurino fosse desenvolvido. Então, passando-se o tempo, a aluna Maria, ela ficou angustiada porque não tinha nenhum resultado do cenário e não podia desenvolver um figurino porque não tinha o resultado do cenário. Então, meio angustiada, ela me procurou e disse que estava insatisfeita porque ela não estava produzindo. Então, eu sugeri a ela de que ela executasse, já que ela tem um trabalho muito bom, artesã, que ela desenvolvesse o projeto dos expositores para os figurinos, ou seja, os bustos onde as outras alunas iriam colocar nesse resultado final os seus vestimentos, né, os seus figurinos, as suas criações. E pegasse um terceiro busto e desenvolvesse a técnica que ela já trabalhava, então que ela mostrasse essa técnica nesse terceiro busto. E assim foi feito. Aí quando o Maurício teve a feliz ideia de tocar na possibilidade de fazer os bustos, e foi uma coisa tão boa, foi tão importante para mim, que eu juntei uma técnica que eu já tinha conhecimento com o conhecimento que Maurício tem, tanto da montagem do busto, quanto na possibilidade de outros materiais, que eu já trabalho há algum tempo. Tá? Mas com a diferença que eu trabalhava com
por exemplo, uma bandeja, uma caixa, que era um material fixo. E agora com o busto foi bastante diferente. Tá? Por quê? Construiu do zero, não foi feito, pegou um busto já existente, ela construiu um busto a partir de um existente. Né? Todo o processo de moldagem, de modelagem, de enchimento, de preenchimento, de textura. Então ela começou do zero até o suporte para o busto estar em pé. Ela foi com técnicas fazendo isso passo a passo. Então, assim, são várias etapas, sabe, que diferem bastante do trabalho que eu fazia. Porque aí é que a gente vai começar realmente a fazer a papietagem. Depois que ele está todo com o papel craft, né, que ele faz ficar bem duro. Tá? Ele dá assim uma textura até de uma madeira fininha, sabe, de tão durinho que ele fica. Também, aí tampa, faz que é uma madeira também para cobrir a parte de baixo, para tapar a parte de baixo, né, para a espuma não cair. E aí é que começa a papietagem com o papel de café. O papel de café é esse que a gente fala mais melita, mas que não só tem melita, né? Tem vários nomes, que é o papel, que o coador de café de papel. Que você, quando você quer utilizar, você pega aquele papel, aquele coador ainda com o pó, dá uma amassadinha assim e bota no sol para secar. Quando ele seca, o sol faz com que ele fique bem marcado. Por isso que quando a gente vê o trabalho pronto, você vê, tem um pedaço assim mais escuro, mais claro, você vê a diferença do saco de papel, do coador de papel, que ficou mais tempo no sol, depois que ele está secando. E tivemos Indira também, que é musicista, e ela me falou que ela queria gravar um clipe, e ela tinha essa ideia de que o figurino, não por ser uma musicista que estava acostumada a apresentar em grandes orquestras e palcos, sempre vestida de preto, que o preto realmente é também um figurino adequado para a música, mas que ela queria além disso. Inicialmente, ela tinha me sugerido, porque ela tinha recebido de um alguém, ou de um tio, ou de um amigo, uma composição de um baião. E que ela queria fazer dessa composição um figurino para a gravação desse clipe. E numa das viagens dela ao interior, ela mostrou pra gente imagens da lembrança dela quando ela vivia lá como criança. Então eu sugeri a ela de pegar essas memórias, né, dela na infância, do resgate da família, da construção de todos esses elementos que estavam todos no subconsciente dela e nas lembranças, que ela trouxesse esse sentimento para o figurino. Então, ela desenvolvendo esse processo, inicialmente ela teve a ideia do modelo, mas ela ainda não tinha o material. Até que numa dessas viagens dela para o interior, ela encontra uma toalha da família dela, que já existia na casa dela há mais de 50 anos, que foi de uma tia-avó dela, construiu, feita à mão. Nessa busca de procurar elementos para ajudar a compor, né, esse figurino, esse projeto, eu me deparei com uma toalha lindíssima, uma toalha que está na família há quase 50 anos, que foi feita por uma tia, na verdade é prima da minha mãe, né, sobrinha da minha tia-avó, que criou minha mãe, e que essa toalha foi feita para esse evento, uma toalha bordada à mão, que durou quase 2 anos, né, o processo de construção dela. E aí eu pedi à minha mãe para usar essa toalha para compor esse figurino, para fazer um vestido. Ela prontamente, né, disponibilizou, cedeu essa toalha. Solicitou a mãe, que gentilmente cedeu para ela transformar nesse figurino. Aí veio o grande impasse. Uma toalha dessa magnitude a gente não pode cortar para fazer nada, embora é um elemento incrível. Então tivemos a ideia de utilizar a toalha da mesma forma que está, adaptando ela para uma parte do figurino. Então assim, a gente conseguiu preservar a toalha na sua forma original, que isto é a salvaguarda de uma memória,
e trabalhamos com tingimento para trazer esse romantismo e essa saudade que tinha das lembranças dela. Pra cá a gente fez um processo de tingimento com casca de cebola, né? Primeiro a gente usou casca de cebola branca, mas não chegou na tonalidade que eu queria. Aí eu fui, coloquei, Maurício sugeriu colocar algumas cascas da cebola roxa e um pouquinho também da tintura, né, do tintol, vinho, para chegar na tonalidade mais rosa, né, mais romântica que eu tanto gosto. Então, assim, para mim, trabalhar em 3 polos diferentes e orientar essas 3 meninas maravilhosas foi um desafio e um prazer incrível. Assim, eu só tenho a agradecer, né, ao convite do projeto do Coletivo 4 por ter me dado essa oportunidade de desenvolver um novo método de oficinas, e que eu confesso que tinha dias em aulas que eu tinha vontade de estar lá com elas, botando a mão na massa. Então, eu várias vezes sugeri, quem quiser vir aqui no acervo individualmente, eu posso orientar cada uma de vocês com tingimento, com textura, enfim. E pudemos fazer um escalonamento e todas elas puderam vir aqui em dias alternados e eu dei essa orientação que foi válida e foi um resultado incrível. Estou muito satisfeito com o resultado de todas elas. Quero parabenizá-las a todas e parabenizar também ao Coletivo 4 por esse grande projeto e grande iniciativa.